beleza? Professora Denise aqui falando com vocês. Bom, a aula de hoje vai ser ainda sobre argumentação, né? A gente falou sobre algumas estratégias sobre argumentar na semana passada, né? Na nossa aula anterior. E hoje eu vou falar de alguns princípios da textualidade que ajudam você a argumentar, né? Alguns deles que eu acho que são os mais importantes e os mais poderosos para você usar no seu texto dissertativo argumentativo. Bom, sobre coesão e coerência, gente, eu coloquei aqui logo no início, mas nós teremos uma aula especial para falar de coesão e coerência, que eu acho que é uma das técnicas de argumentação que as pessoas têm mais dificuldade em usar, então teremos uma aula especial para falar de coesão e coerência, tá? Mas basicamente são os elementos que vão deixar o seu texto num caráter que eu costumo dizer, eu chamo assim, né? Não é nada técnico, não é um termo técnico, sou eu que falo, mas deixar o seu texto equilibrado, sabe? Como se fossem pecinhas de Lego encaixadinha uma na outra. É isso que ajuda a coesão e a coerência, né? Então, coesão são basicamente os elementos que você utiliza para fazer essa construção desse Lego aí, né? Que são os conectivos e as conjunções. E a coerência seria o como que você vai estruturar essas ideias para poder elencá-las, né? De maneira que faça sentido dentro do seu texto. Beleza? A contextualização, eu acho que é uma assim que eu pego bastante no pé, pela minha experiência de anos corrigindo redação, eu vejo que falta muito essa questão da contextualização. Então vamos lá. Por que ela é tão importante? Eu ouço muita pergunta do seguinte, professor, eu posso usar uma série na minha redação, um filme, uma música? Pode, só que você precisa contextualizar. Não adianta nada você achar legal aquela música do Tom Jobim, MPB, vou colocar aqui na redação, fazer uns pontinhos, se você não contextualizá-la. Então, por exemplo, eu já vi muito texto assim, ó, a música, para não dizer que não falei das flores, trata sobre a questão da ditadura militar no Brasil, ponto. Foi embora, não terminou. Eu fico, mas que? Então, por exemplo, assim, o que tem essa música? Ok, ela trata sobre esse contexto da ditadura mesmo, mas em que ano que ela foi feita? Quem é o cantor? E por que caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços ou não? Por que isso encaixou no teu argumento? O que isso tem a ver com a proposta que você trouxe? Ou que seja, com a ideia de falar de ditadura militar? Por que aquilo encaixou no seu texto? Você precisa contextualizá-lo. Então, você precisa trazê-lo dentro da realidade do teu argumento. Então, acho que é o mais perigoso, tá? O mesmo serve, gente, para as frases de filósofo que a galera adora colocar no texto. Porque Thomas Hobbes, o lobo é o homem, né? O homem é o lobo do homem. Eu ia falar o lobo é o lobo do lobo. Muito bem, Denise. Mas beleza, você colocou lá a frase. Tá, e daí? Se você não contextualizou, se você não explicou o que aquela frase tem a ver com o teu argumento, por que você está encaixando ela naquele parágrafo, não serviu para nada. Eu acho que esse é o grande lance para você tomar cuidado quando você quiser citar filme ou trecho de música, ou que seja a frase do filósofo aí que já tá batida, tá famoso, né, essa técnica de argumentação. Então, esse princípio de textualidade trata exatamente sobre isso. Você precisa contextualizar. Só que, gente, presta atenção. Contextualizar não significa detalhar, tá? Você precisa chegar ali, né, e falar bem assim, beleza, eu vou falar agora de, né, vou trazer aqui a série dos 13 porquês para falar de suicídio. Ok, massa, funciona. Então, o que é você contextualizar? A série, abre aspas, 13 porquês, fecha aspas, que passa no canal pago Netflix, trata sobre a problemática de uma garota que sofreu vários aspectos psicológicos e acabou se suicidando. Ponto. Contextualizei, fiz isso, sei lá, em 2 linhas. Então você vai lá e explica. Isso é perceptível quando os adolescentes, nananana, e o número cresce de suicídio entre os jovens nessa faixa etária, tal qual como a personagem da série citada, e blá blá blá. Já contextualizei, já falei, já trouxe a série, já amarrei com o meu argumento, já era sucesso, falou, tá? Tem que tomar cuidado para você não perder muito tempo explicando e horas e até correr o risco aí de fugir do tema, tá? Porque eu já vi muita redação assim também. A galera coloca lá. A série 13 Porquês conta a história de uma garota que se suicidou por vários motivos. Todos eles são apresentados nos 13 episódios. O primeiro episódio, blá, 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 blá.
Era uma tarde de inverno quando blá, 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 blá. Sabe, gente, não. Isso aí você vai contar historinha narrativa, não funciona, tá? Então, presta atenção, tome cuidado com isso. Contextualizar é você explicar brevemente aquilo dentro do tema. Tem que ter a ver com o tema. Tipo, tem que ter a ver com o contexto que você está defendendo, com a ideia que você está trazendo. Se aquilo não vai fortalecer em nada teu argumento, bicho, então abandona, não vai servir, não é legal, não usa, já era, abandona a missão, beleza? A informatividade é um princípio bem bacana, tá? E tem a ver com a questão da previsibilidade. Esse aqui tem que tomar muito cuidado, porque geralmente, se você traz uma informação que é muito previsível, gente, então o texto acabou não sendo, né? Não sendo informativo. Então, quanto mais previsível, menos informativo. Vou dar um exemplo. Quando a gente coloca, né, aqueles famigerados argumentos de que o Brasil não investe em educação. Saúde pública no Brasil é uma porcaria. Ok, beleza, ok, tudo bem. Não estou dizendo que o Brasil investe, não diz que a saúde pública é bacana. Mas e aí? Isso é óbvio, sabe? É previsível, a gente sabe, né? O Brasil é um país de terceiro mundo e blá blá blá, e sempre tivemos recursos muito escassos e a gente sempre teve esferas, né, sociais que foram abandonadas aí pelos N governos que nós já tivemos. Então isso é meio previsível, tipo, sei lá, a água potável é necessária ao homem. Vá, sério. Cara, isso não traz informação nenhuma. Então você precisa tomar cuidado com isso, porque quanto mais assim, mais simples for, quanto mais raso for, mais fraco é teu argumento, sabe? Agora, se tu vai trazer alguma coisa para fortalecer essa ideia, então tá, o Brasil não investe em educação pública de qualidade, como foi percebido nos últimos 10 anos, quando o Brasil liderou o ranking de um dos países com a pior educação pública, blá blá blá, do mundo. Isso fica claro quando, nananã, e você trouxe outros elementos, você trouxe fatos históricos, você trouxe números para comprovar. Então essa informação é massa, ela já não é tão previsível, né? Porque uma coisa é você falar que a saúde pública é ruim, previsível. Outra coisa é você me dizer por que ela é ruim, sabe? E trazer coisas que provem o porquê ela é ruim, né? Falta médico, falta remédio, falta leito, falta, sei lá, falta quadro de limpeza adequado, falta hospital, sabe? Porque geralmente a galera manda essa, né? A saúde é ruim, falta tudo. Beleza, ok. Ninguém tá dizendo que não, mas falta o quê, tá? Então tomem cuidado, porque a informação, se ela não tiver explicada, se ela não tiver argumentada, ela é muito previsível. E aí, bicho, não é legal, não funciona, é muito fraco, é muito raso, muito ruim, beleza? Fora que a gente corre o risco de ficar onde? No senso comum. E nós sabemos que senso comum é uma droga. Continuando, a situacionalidade é quando você traz algo que tem a ver com a situação ali do argumento e você interpreta isso. Então, de novo, se você está falando de saúde pública e você vai trazer um elemento chave ali para falar, por exemplo, como o exemplo que eu dei aí, de faltar contratação de médicos. Então, essa é a situação, você vai explicar. E o que você vai trazer para fortalecer essa ideia? Sei lá, que falta concursos públicos, né? Ou, não sei, que o número de vagas ofertado é muito menor que o número de profissionais formados. Você tem essa informação aí do MEC, enfim. E você vai trazer isso para fortalecer a ideia que você está apresentando. Aí é sucesso, aí é show de bola, é lindo, pode fazer, tá? Seria você interpretar essa situação a favor daquilo que você está trazendo no texto. Outro princípio da textualidade, gente, muito bacana, é o da intertextualidade. Esse é muito legal, que seria você fazer relação do seu texto com outros textos, né? E aí, um exemplo claro disso são as referências. Você citar, pode ser referência direta ou indireta, tá? Você citar algum filósofo, algum historiador, algum pesquisador, algum professor. Lembrando, né? Falei isso na aula passada, desde que seja de domínio público. Então, por exemplo, você quer falar no seu texto, você quer trazer aquela frase do Mandela, né? A educação é a arma mais poderosa para melhorar o mundo. Ok, você quer trazer essa frase dele aí, beleza. Então, como que você vai explicar essa frase dentro do seu argumento? Porque isso eu percebo que é um erro, porque a galera decora frase de filósofo, decora trecho de algum historiador, ou até mesmo de um livro. Sei lá, eu li Grandes Sertões Veredas, esse trecho aqui achei massa, vou usar na minha redação. Rapaz, é esse aqui. E decorou. Ok, bacana, trouxe para o texto. Citou a referência, lembrando sempre referenciar. Colocou entre aspas, citou o autor, tá lindo. O ano da publicação, lembrou de tudo, ó que maravilhoso. Mas e aí?
Se aquilo não está funcionando no seu texto, gente, não serve para nada. Eu já cansei de ler redações que a galera coloca a frase aleatória lá, que o pessoal coloca uma justificativa que não tá assim tão explícita, sabe? Mas que é bonito até, que é bacana, que você sabe que teve uma intenção ali do escritor, mas não explicou nada, aquilo não teve nada a ver. E sabe o que é o mais triste? Que a pessoa acabou desperdiçando uma ideia que poderia ser muito boa. Ah, conforme é apresentado no texto, sei lá, A Hora da Estrela da Clarice Lispector, percebe-se que a Macabeia, a personagem principal, sofre com alguns transtornos psicológicos. Ponto. Daí o assunto da redação é, sei lá, isso aí, né? Transtornos psicológicos. Esse é o tema. Daí a pessoa colocou lá, que lindo. Nossa, citou a Clarice, falou o nome da obra. Putz, trouxe até a ideia lá da contextualização que eu comentei, explicou o personagem, tudo bacana, mas e aí? Como é que você vai encaixar aquele trechinho do texto ali, da Hora da Estrela, que você falou, dentro do teu argumento? Se você não explicar, se você não trouxer, né? Se você não fazer esse elemento de intertextualidade, que seria você trazer outro texto para explicar o seu próprio texto, o seu próprio argumento, não vai servir para nada também. Então tomem muito cuidado, tá, gente, com esse lance de decorar frases aleatórias de filósofos, etc. Cuidado, tá? Não tô dizendo que não é legal, que não é para você fazer. Se funciona para você, se você faz e dá certo na sua estrutura argumentativa, legal. Só que lembrando que se você não contextualizar ou você não intertextualizar dentro do teu argumento, não vai servir para nada, ok? Então tomem cuidado. E aí, gente, eu coloquei uma definição aqui breve de argumentação, né? Que você vai utilizar estratégias para você convencer ou persuadir o leitor. Isso é argumentar, né? A aula de estratégias já tá aí, postada, linda, maravilhosa, com muitas dicas. E o tema, gente, isso aqui eu coloquei porque, assim, você vai usar esses elementos da textualidade para falar sobre um tema específico, óbvio. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque quando a gente fala em Enem, em vestibulares das universidades federais e estaduais também, tá? Mas em Enem especialmente, é sempre trabalhado um problema social, tá? Então, uma coisa que eu sempre digo para os meus alunos é que você precisa pensar no todo, ok? Problema social. Toma muito cuidado com você trazer casos isolados, de coisas que talvez tenha dado certo. Ah, sei lá, não sei, por exemplo, vamos falar aí de um exemplo bem claro, né? Que a galera discute bastante, que é privatizar a educação pública. Ok, tudo bem. Você tem seu pensamento sobre isso, você tem a sua construção social sobre isso, está tudo certo. Ninguém está dizendo que você está errado, ou que o que você pensa aí não daria certo. Não é isso. Mas pense no todo. O Brasil é terceiro mundo. O Brasil é um país muito pobre de recursos, de famílias muito pobres. Estou falando em nível de sociedade, tá? Não estou falando de governo, nem nada disso. Mas as pessoas, né? A gente tem muitas pessoas que são muito carentes, muito humildes, muito pobres. Será que a gente fosse cobrar para esse povo estudar? Será que toda essa galera teria dinheiro? Ah, professora, sei lá, na minha região teria, na minha cidade teria condição sim. Até porque a escola pública aqui na minha cidade é apedrejada, o pessoal não cuida, então acho que se cobrar eles vão cuidar. Ok, massa. Cara, essa ideia ela é muito legal. Mas pense a nível Brasil. Será que todo mundo vai poder bancar? Ah, professora, vamos cobrar aí vintão por mês, né? R$20 não é nada. Não sei, gente. Tem pessoas aí que talvez R$20 faça falta. Eu sou daquela que se eu perder vintão, eu já fiz planos na minha cabeça pro vintão. Sabe? Eu tinha planos para aqueles R$20. Mas assim, falando sério, tem gente que, meu, R$20 para você não faz diferença. Talvez para mim também não, né? No contexto geral, tá, gente? Porque fazer diferença a gente sabe quem faz. Mas, no geral, tem pessoas que isso aí é um dinheiro, assim, que faria muita falta, sabe? Que é essencial para o orçamento daquela família. Então, pense no todo. É um problema social. Então, tome cuidado. Especialmente quando for tema polêmico, tá? Acho que eu coloquei até que isso é o próximo slide. Eu coloquei aqui alguns temas dos anéis anteriores, né? Movimento migratório. Gente, problemática social total, sabe? Efeitos da implantação da lei seca no Brasil. Problemática social total. Tá vendo? O Enem ele costuma manter, né, essa ideia tipo de minorias ou de problemas sociais, né? Violência contra a mulher, caminhos para combater a intolerância religiosa, né? O do ano passado até, democratizar o cinema, né? A gente está falando de nível nacional, de nível federal, de algum aspecto cultural. Aí outra prova falou de tema polêmico, por exemplo, pena de morte, é um tema super polêmico, né? Que as pessoas geralmente, né, as pessoas têm opiniões diversas aí sobre aí. Aborto, eutanásia, maioridade penal, reduz ou não reduz? Sou contra, sou a favor. Estatuto do desarmamento, capitalismo e comunismo. Então, assim, são temas que, né, biscoito, bolacha,
Oh, Jesus. São temas que são polêmicos, né? Vão causar essa discussão, né? Porque biscoito polar geralmente causa até briga, né? O pessoal perde bastante tempo com isso. Enfim, aí, por exemplo, o tema é esse: a pena de morte deve ser implantada no Brasil, sim ou não? Enfim. E aí, nesses debates, você tem que tomar cuidado, porque a intenção, tipo, do teu texto, né, ela tem que estar na sua tese. Por isso que o projeto de texto ajuda tanto. E, se eu não me engano, na aula de projeto de texto, eu comento isso, que você tem que... O projeto de texto, ele vai te ajudar em qualquer texto, mas num texto que o tema é polêmico, ele vai, tipo, definir, ele vai te ajudar a dar a linearidade que o seu texto precisa, porque você precisa defender um ponto de vista, tá? E aí, gente, para isso você vai trazer argumentação para provar o teu ponto de vista. E a pergunta que eu sempre falo para a galera fazer, a dica que eu dou sempre é essa: por quê? Beleza, eu sou contra, mas por quê? Sou a favor, mas por quê? Tente elencar isso lá no teu projetinho de texto, antes de você partir para o rascunho, para você poder para você tentar trazer essas ideias, né? Então, por exemplo, a pena de morte deve ser implantada no Brasil? Não, a pena de morte não deveria ser implantada. Por quê? Porque não é um método ético, sei lá, segundo a Constituição, lá. Aí esse é o argumento 1, aqui é um exemplo de projeto de texto. O Estado não tem o poder de retirar a vida. Argumento 2, a pena de morte não é um instrumento eficaz para redução de violência. Sei lá, agora vamos fazer um projeto de texto que seja o contrário. A pena de morte deve ser implantada no Brasil? Sim. Por quê? Ah, porque há crimes hediondos. Argumento 1, estupro. Argumento 2, sei lá, latrocínio, não sei, um exemplo. E aí você vai elencar por que você pensa isso, o porquê que você é contra, o porquê que você é a favor. Isso é importantíssimo, gente, porque você precisa convencer. E para convencer o corretor, você vai usar a razão e a lógica e você vai usar as estratégias argumentativas, com fatos, dados, exemplos, dados reais, fatos históricos. Né? Você vai usar órgãos para você provar aquilo. Mas, gente, tome muito cuidado mesmo com o tema polêmico, tá? Eu acho que, só para encerrar a aula de hoje, é importantíssimo que você faça um projeto de texto. A prof já comentou isso, você vai gastar ali, sei lá, 5 minutos, 10 minutos no máximo, mas faça, porque é bacana e vai te ajudar muito, especialmente com temas polêmicos, que você precisa tomar um partido, que você precisa tomar uma decisão, tomar um caminho, porque não é legal ficar em cima do muro, não é legal ficar na neutralidade no texto, tá? Você não vai... Por que ficar na neutralidade no texto é ruim? Porque você não consegue convencer o corretor. Você precisa convencer ele, lembre-se. A nossa função com o nosso texto é convencer o corretor. E se você fica em cima do muro, não sei, talvez sim, aquele meme lá do Drauzio Varela, pode ser que sim, mas talvez não. Não é legal, porque se nem você consegue formular uma ideia sobre aquilo e ter um pensamento sobre aquilo e transmitir, defender, que é o mais importante, defender essa ideia, esse pensamento no texto, então como que você vai convencer o corretor daquilo que você acredita, né? Então tomem cuidado com temas polêmicos. Ok, gente? Essa foi a aula sobre os elementos de textualidade, como você pode usá-los para ajudar na sua argumentação. Muito obrigada para quem assistiu a aula até aqui, para quem viu o vídeo até o finalzinho. E é isso aí. Usem essas estratégias aí no seu texto e vamos para cima, vamos arrebentar e tirar 1000 nesse Enem aí. Valeu, galera. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula.